Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar com o jornalista Fred Júnior, trabalhou mais de 18 anos na Rádio Jovem Pan. Hoje ele tem um canal, ele apresenta um canal no YouTube, ele apresenta ali o A Bola Não Para, né, no canal São Paulo, também participa da equipe Show de Bola de Pirassununga, participa também dos Donos da Bola, na Rádio Crack Neto. Eu vou falar um pouquinho sobre a carreira do nosso querido Fred Júnior, um monstro aí na profissão. A gente vai saber mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá, vamos chamar aqui o Fred Júnior sobre a profissão dele. Esperando ele entrar aqui, ele já está aqui no ao vivo, já enviei uma solicitação para ele. Boa noite. Ah, fala Fred, tudo bem? Tudo bem, Diogo? E você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você também tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Beleza. Maravilha, que bom ter você aqui na minha live para conhecer um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória profissional. Obrigado aí por ter aceito o convite. Legal. Eu que agradeço o convite aí. Vamos falar um pouquinho sim, com certeza. Muito obrigado, viu? Que bacana. Tava te apresentando aqui para rapaziada que vai entrando aí por enquanto na nossa live, né? Você trabalhou como 18 anos, né, na Rádio Jovem Pan, trabalhou também no programa Sport Shows, né, por mais de 10 anos, no site Pelenet. Hoje você tem um canal seu, né, no YouTube com entrevistas muito boas, lá, né, programa Bola Não Para, né, também participa nos Donos da Bola da Band, né, da equipe Show de Bola de Pirassununga e também na Rádio Crack Neto, né, é isso mesmo? É isso aí. Um pouquinho aí da história, né? São mais de 20 anos no jornalismo e no jornalismo esportivo em si, né? Formado em jornalismo, né? Mas sempre militando aí no jornalismo esportivo. Foram 18 anos de PAN, 12 de Portal Terra, um programa Sport Show que o Vanderlei Nogueira que apresentava, né? Aliás, foi o primeiro programa de internet, na TV da internet brasileira, o primeiro programa de esportes na internet brasileira. Fiquei como setorista do Palmeiras na PAN 15 anos, de 2002 a 2017. Depois eu fui participando aí do programa Os Donos da Bola com o Neto, desde a minha saída da PAN em outubro de 2017. Depois eu montei em 2018, janeiro de 2018, o meu programa Bola Não Para, que inicialmente foi num programa na TV comunitária, né, na TV aberta São Paulo, e depois foi para a CESP, onde eu mudei o formato do programa, e depois foi para o canal de São Paulo, que é uma TV que passa no município de São Paulo, através da Vivo TV. E participo no rádio, né, na equipe Show de Bola desde 2018 e desde o ano passado na Rádio Crack Neto. Acho que é isso, fora as experiências pós-PAN que eu tive, além do jornalismo esportivo, que nunca imaginei que fosse ter e acabei tendo. Mas é isso aí. Que bacana. Tem um pessoal entrando aqui na nossa live, o Paulo, Barcelona Magia, Júnior Sorocaba, Marcelo, Instituto Joaquim Grava, Joaquim Grava, Francisco, é o doutor Joaquim grande, Grava. que bacana, grande Joaquim Grava, Francisco Rossi Júnior, grande Francisco que me deu uma oportunidade para trabalhar na Nova Difusora. Trabalhei com É ele Osasco. um tempo. Grande abraço para ele. Lia Maria, futebol na área, uma galera vai entrando aí. Ô Fred, conta pra gente como é que foi o seu começo aí de carreira, quem te inspirou aí para ser jornalista, para ser repórter, mas antes você se formou na FIAN em 2000, foi isso? Eu me formei em 2000 na FIAN, né? Eu sempre quis ser jornalista, desde criança. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu fui repórter da minha própria festa infantil, né? Então, eu sempre tive Que essa legal. vontade. É, e eu sempre gostei muito de esporte. Eu joguei futebol de salão federado, joguei tênis federado, tinha feito natação, judô, mas assim, somente futebol e o tênis, eu sempre aliei no esporte. Então, eu sempre gostei muito de praticar o esporte. Com 15 anos eu corri São Silvestre, então eu sempre fui muito ligado ao esporte. Então acho que, como não deu certo, a gente fala que o jornalista esportivo às vezes é um esportista frustrado, então como não deu É, certo a carreira do esporte, fui para o jornalismo esportivo, e aí eu comecei em 98, porque quando eu entrei na faculdade da FIAN, quem estava lá estudando na mesma classe comigo é o Everaldo Marques, narrador hoje que do Sport legal. TV. A gente estava na mesma classe, a gente tinha o futebol como assunto em comum na classe, eu e ele. A gente até às vezes não era nem da mesma turma, assim, dentro da classe. Mas quando o assunto era futebol, a gente sempre conversava. E aí o Everaldo já fazia jogos na STI, Sistema de Transmissão Integrada, que existe até hoje, do grande J. Alves, que é um amante do rádio, não ganha nada para montar essa equipe e manter essa equipe até hoje. Ele faz por Nossa, que legal. prazer e paixão ao rádio.
Ele tem os seus afazeres, outro trabalho, mas ele trabalha de final de semana, assim, durante a semana à noite, com o rádio, dando chance a jovens repórteres, a quem está começando a fazer jogos. Então, eu com o Everaldo narrava, eu fazia a reportagem, e o Walter Parente, que hoje, infelizmente, não está mais no meio, ele fazia o comentário. O Walter Parente chegou a trabalhar na CBN também, como comentarista. Sei. E aí, a gente fazia jogos do Palestra São Bernardo, né, de lá de São Bernardo, do São Bernardo, que era a 4ª divisão do futebol paulista, ainda com microfone com cabo, totalmente, sabe, uma transmissão que hoje seria sem a gente poder pensar uma transmissão como essa, sem cabo, né? Agora tudo é sem fio, tudo é mais fácil, né? E ali eu comecei a fazer com o Everaldo os jogos, né? Fazendo os jogos do São Caetano. A gente pegou a ascensão do São Caetano de Série A3, Série A2, para chegar à Série A1. Eu e o Everaldo, a gente pegou esse momento da equipe de São Caetano, quando começou a ter mais, né, aquele surgimento nos anos 2000, para chegar à Copa João Avelange, chegar à final de Libertadores. E quando eu comecei a fazer com o Everaldo, o Flávio Prado, ele já fazia com o Flávio futebol espanhol, no Mundo da Bola, no Jovem Pan, no Mundo da Bola. E ele me disse um dia que o Flávio precisava de um cara para fazer futebol alemão. E o futebol alemão naquela época passava na TV Cultura. O Zé Góes é o narrador tradicional que fazia os jogos, né, na TV Cultura. O Emerson Leão já chegou até a ser comentarista do futebol japonês lá, na TV Cultura. Ele foi técnico, inclusive, no Japão algumas vezes. E aí eu me preparei para fazer o futebol alemão num sábado, né, no Jovem Pan, no Mundo da Bola. Quando eu cheguei lá, o Flávio já tinha arrumado um cara para fazer o futebol alemão. E aí me disse, mas eu tô precisando de um cara para fazer o futebol sul-americano. E a internet, isso foi em 99, a internet estava engatinhando ainda, mas aí eu fui lá na redação do PAN, meio sem graça, sem conhecer ninguém lá, comecei a pesquisar e fiz um boletim. E o meu primeiro boletim já foi ao ar. Então, claro que hoje eu morreria de ouvir meu primeiro boletim, eu, com certeza ficaria muito envergonhado, porque a gente, né, um moleque começando, né, totalmente diferente de um boletim hoje, se a gente fosse fazer. Mas aí meu primeiro boletim eu gravei e já foi ao ar. E aí eu comecei a ir todo sábado no Jovem Pan, no Mundo da Bola. E aí, o João Antônio de Carvalho, que era coordenador da equipe de esportes, era repórter do Sport TV. E ele fazia muito o esporte olímpico, os outros esportes. E ia inaugurar o ginásio de São Bernardo, um amistoso Brasil e Cuba, vôlei masculino. Eu e o Everaldo, pela STI, que fazia jogos lá no ABC, ia fazer a transmissão. E o João Antônio ia para o Sport TV. E aí, como eu estava no Mundo da Bola e estava de carro, o Everaldo foi comigo e falou, você pode dar uma carona pro João Antônio Carvalho? Eu falei, não posso. Aí eu já conhecia o João de ver na TV, eu já sabia quem era, mas nunca tinha conversado assim muito com ele. Ele me via lá, eu ouvia, mas quem ia lá no Flávio Prado, no Mundo da Bola, às vezes você cumprimenta tal, mas você não conversa, assim. Você não é funcionário, você vai lá das 9 à 1 da tarde e vai embora. E aí, eu dando carona, o João falou assim, pô, eu tô vendo que você tá vindo aí direto e tal. Você não quer dar uma ajuda aí pra gente? Tá precisando de alguém que possa ajudar o plantão esportivo, quarta e quinta noite, pegando os resultados. E eu pegar os resultados, né? Não era na internet olhar lá. Era ligar nos estádios, ligar nas rádios e pegar... Bem diferente do que é hoje, né? Hoje é baba. Hoje é baba. O cara perde minutos. Lá a gente perdia algumas horas, às vezes, para tentar pegar todos os placares, todos os jogos. E o plantão esportivo e o Milton Neves no terceiro tempo falava de todos os campeonatos no Brasil inteiro. Então era uma lista extensa de jogos. E daí o João falou, você não quer ir lá? Eu falei, eu quero. Daí eu comecei de quarta e quinta de noite a ajudar, né? Eu trabalhava no Unibanco para pagar minha faculdade. Ia para a faculdade, da faculdade eu comecei a ir na Jovem Pan à noite, de quarta e de quinta. Legal. Sábado, fazia o Mundo da Bola e ficava para a jornada esportiva. E no domingo, ajudava o programa do Milton Neves, que era o Plantão de Domingo, que é um programa que era das 9 às 3 da tarde. E o Milton Neves tinha um pager, quem não sabe, né, os mais novos não sabem, um teletrim, né, como se fosse um SMS num aparelhinho. E os ouvintes mandavam mensagens. Paravam de mandar. E eram tantas mensagens que o Milton se perdia. Ele perdia as mensagens, ele se perdia para poder ler. Aí ele inventou a grande ideia de a gente ficar com o pager das 9 às 3 da tarde e ficar passando a limpo todas as mensagens. A gente escrevia num papel para ele ler no ar. Porque como ele perdia as mensagens, a gente tinha que ficar escrevendo. Aí, a gente ficava com dor na mão de tanto escrever. E aí o Milton no ar falava assim, ó, eu tô aqui essa letra aqui do Fred Júnior, essa letra é muito ruim. Aí ele criticava não essa letra. E até que uma hora o Felipe Mota, que está na Fox, descobriu que o pager, o teletrim,
tinha criado via internet. Você podia tirar cópia das mensagens através da internet. Aí a gente parou de ter que escrever à mão as Caramba, mensagens que no internet. trabalhão, hein, Fred? Então, dava trabalhando pra caramba, né? Cansava a mão ali, e ainda tinha que ouvir o Milton Neves falar que a nossa letra é feia. E a gente fazia, sabe, às vezes devagar para ele, sabe, Sei. entender. E tinha cada mensagem sem pé, sem cabeça, porque teletrinha a pessoa ligava, né, pro pager, para um escritório, e a pessoa ditava, o cara escrevia e mandava mensagem, né? Então, às vezes saía Sei. entrecortado, saía uma coisa sem pé, sem cabeça. A gente tentava, sabe, entender a mensagem e escrevia para ele, porque ele ficava olhando realmente se a gente não dava dando migué, sabe? Se a gente não estava tentando de anotar alguma. E, Mas foi engraçado esse começo. Aí aumentou minhas participações de ir à PAN com um cachê de R$ 180. Até que um dia chegou uma fiscalização do Ministério do Trabalho na PAN, onde eu tive que ser registrado. Então aí falaram, ó, em abril de 2000. Eu fiquei 8 meses de graça, aí comecei a ganhar um cachê em abril mesmo. E aí veio um aviso, ó, a gente vai ter que te registrar. Então eu deixei um trabalho que eu tinha no Unibanco, um emprego que eu ganhava 4, 5 vezes mais para poder realizar caramba, meu sonho de trabalhar no rádio. Eu ganhava bem no banco, inclusive tinha sido promovido, teve que deixar sei. minha promoção, foi um rolo lá no banco para me liberarem para eu poder trabalhar na Jovem Pan. Aí eu comecei na Jovem Pan. Eu era um cara meio fora do ninho ali, depois eu comecei a ir todos os dias, o pessoal começou a me conhecer, e teve uma história bem engraçada, logo no começo de PAN, que eu ainda tinha o livrinho, não sei porque, eu estava com o livro do Unibanco dentro da minha bolsa, um livro com o telefone de todas as agências, né? E Sei. aí teve um assalto no Rio de Janeiro, onde o bandido fez reféns dentro de uma agência do Unibanco. E eu tinha o telefone na minha bolsa. Eu falei, gente, Sei. qual que é o bairro da agência? Que vão tentar ligar aqui. Eu me prontifiquei a querer ajudar. Sem conhecer o nome da maioria das pessoas do jornalismo hoje, uma redação é muito mais enxuta, né? Na época que É, a redação era lotada. Para alguém saber meu nome era raro, né? E para eu saber o nome das pessoas que estavam lá também. Claro que alguns eu já conhecia de ver, mas outros não. E aí eu liguei e atendeu o bandido. Aí nossa, colocaram no ar o bandido, não fui eu que o, entrevistei, quem fez a entrevista foi Exilda Alves, o né? bandido E colocaram no. o bandido. O cara ficou uma meia hora lá dando entrevista lá, e aí Rapaz, falaram, foi que conseguiu esse telefone? Ah, foi esse rapaz aí, tal, tal, tal. Aí o diretor de jornalismo, que é o José Carlos Pereira, até hoje lá na PAN, me chamou e falou assim, olha, que saber quem eu era, né, que eu estava fazendo ali, como que eu arrumei é, o bandido para entrar no ar, né? Tanto que foi no Jornal Nacional, usaram o áudio do bandido em várias emissoras, porque, poxa, rapaz, ele depois não atendeu a ninguém. Ele ficou meia hora, desligou o telefone, foi preso, né? E arrumaram. E aí ele falou: você não queria trabalhar no jornalismo? Eu falei: não, não, eu quero no esporte mesmo tal. E aí que as pessoas começaram a me conhecer um pouco mais. Foi através desse caso que as pessoas começaram a saber quem que é esse cara que está aí no meio aí. Eu vestia, como eu ia no Unibanco, ainda tinha roupa social, então o pessoal me estranhava um pouco, porque no esporte o pessoal vai mais largado e tal, né? E eu era todo sei. social. E aí o pessoal estranhava. E aí quando teve esse caso, os caras começaram a me conhecer através de ter colocado o bandido no ar. Então, através de um caso inusitado, você acabou Foi. sendo conhecido aí e despontou na carreira. Aí o pessoal começou a me observar lá na rádio, né? Pô, esse cara aí, o que ele tá fazendo aqui, né? Não sabia nem meu nome. E aí começaram a Que conversar legal. comigo. Eu até comecei já a frequentar mais, tinha aniversários. Antigamente a PAN tinha muita coisa. Tinha as festas temáticas, era bastante Sei. interessante. E eu frequentava lá tal, mas muita gente não me conhecia ainda. E a partir disso aí o pessoal começou a conversar comigo, tudo, porque foi bem engraçado ter colocado bandido no ar, né? E eu não era, eu era do esporte, né? Então, aí atender o bandido foi engraçado. Isso não, várias, né, histórias do rádio. É o Sérgio Tanuri, advogado do Direito do Consumidor, aí tá entrando aí. Um abraço ao Sérgio Tanuri aí. Um E abração. E através de uma fiscalização, a fiscalização te ajudou então, hein, Fred? foi, para ser registrado foi, porque senão eu estaria de graça acho que um bom tempo ainda. Eu acho que ia ser registrado depois, né? Eu acredito. Mas graças à fiscalização que eu fui registrado na PAN, cara. Porque senão eu ia ficar Que um tempinho. legal. O Everaldo ficou mais tempo, o Everaldo ficou o recordista até hoje. Ele ficou uns 3 anos de graça, o Everaldo. Mas valeu a pena É, também, a carreira que ele tem, brilhante. E eu fiquei 8 meses. Depois, o Felipe Mota também ficou, mas com menos que eu. E o Bruno Vicari também ficou, mas com menos que eu. Então o que Everaldo é legal. o primeiro do ranking, eu sou o segundo, mas bem atrás. Aí veio o Bruno e o Felipe.
E você falou que você é federado em futsal, então você é bom de bola, hein, Fred? Canhotinho, né? Você é canhoto, né? Eu comecei ambidestro, mas depois virei canhoto, né? E joguei bastante até. É que o pessoal, né? Acha que a gente é tudo perna de pau. Mas eu joguei um pouquinho aí. Jornalista sabe jogar, jornalista sabe jogar. Pensa que é tudo perna de pau, não é bem assim, não. A boleirada acha que a gente é tudo ruim de bola, né? É claro que não dá nem É, para comparar o futebol profissional com o futebol que a gente brinca aí com os amigos e tal. Tem nada a ver, totalmente diferente. É que o brasileiro acho que pode falar de todos os assuntos, né? Mas nesse é. caso, eu joguei mesmo e foi muito legal, me ajudou bastante, sabe? Ter essa vontade de ser jornalista esportivo. O tênis também eu joguei, tive oportunidade. Inclusive até o Nelson Nastas, que foi presidente da Federação Paulista de Tênis, hoje organiza alguns torneios da ACESP. E Sei. eu lembro até hoje o número da minha carteirinha, 24.600. É o número da minha carteirinha do tênis, do federado. E ele, um dia, ele Que verificou, legal. ele foi checar e viu que era mesmo 24.600. Que legal. É, fala que a gente não sabe jogar, mas se vir de perna aberta, toma rolo, né, ô Fred? De vez em quando a gente faz uns lances aí, eu posto aí um pouquinho aí pra gente fazer uma propaganda nossa aí. E, aliás, uma curiosidade do meu programa no A Bola Não Para, eu entrevistei o É, gerente de escola portuguesa, que é o Flávio Alves. sei. Eu joguei na Sei. escolinha, o Flávio Alves foi um grande jogador de futebol de salão. Jogou no Palmeiras, várias equipes aí. Foi um ótimo jogador. E ele é gerente hoje de futebol da portuguesa. E eu joguei na escolinha dele, no Esporte Clube Vila Mariana. E Que eu tô legal. esse ano eu reencontrei ele como gerente de futebol da portuguesa. Mostrei até uma foto criança com a uniforme da escolinha. E ele sabe, eu até brinquei com ele, se ele, podia, ele pode falar se eu joguei ou não. Que legal. E daqui a pouco você vai entrevistar lá no seu canal no YouTube o Diego Sacomã, né? Eu vou entrevistar no próprio Instagram mesmo. Vou entrevistar aqui mesmo No no Instagram. Instagram mesmo, né? Saindo a sua entrevista, já fico aqui conectado para falar com o Diego Sacomã, que é zagueiro, né? Jogou no Corinthians, Ponte Preta, Juventus. A gente bater um papinho com ele. Eu acabei de falar do Flávio, ó. Tá entrando aqui, ó. Flávio Futebol aqui, ó. Fá Acabei de futebol. falar dele. Ele entrou, ó. Você tá Que vendo? Pode bacana. perguntar para ele se eu joguei um pouquinho de bola aí. Ô, Flávio, então, ó, responde aí, o Fred era bom de bola, né? Eu sei que ele é bom de bola. Eu já vi ele fazendo umas embaixadinhas lá no programa do Neto, nos intervalos lá. Tem qualidade, tem Ele qualidade. dá- Ô, Fred, oi, pode falar. Não, dá para enganar um pouco. E deixa eu te falar, você falou que começou no Jovem Pan no mundo da bola, com o Flávio Prado. Aliás, eu já entrevistei várias pessoas aqui, o Facincani, né, que está na Fox hoje, outros que falaram que conversaram com o Opa, Flávio, né? Então o Flávio Flávio, Prado deu olha lá. oportunidade para Aqui, muita ó. gente, né? Era um pivô muito bom, artilheiro, ó. Depois eu É, pago um aí, ó, café aí, pro ó. Flávio. Aí, ó. Depois eu pago um café pro Flávio. Você pagou ele, ô Fred? Ó, quando eu entrei, viu, Diogo? Quando eu entrei, Paulo Vinícius Coelho fazia Holanda, PVC fazia Holanda, fazia o Sei. Jovem Pan da Bola, Holanda. Reale Júnior fazia França, Martins Araújo Portugal, então o Everaldo fazia, aí depois o Wagner Lima, que hoje estava trabalhando na TV Bandeirantes, também fez, Fernando Fontana, Rogério Micheletti, que hoje Fernando está na Fontana, é verdade. Fontana também, o Felipe Mota fez, o Weber Lima também, então algumas pessoas aí do meio que participaram de Jovem Pan no Mundo da Bola, entre outros aí, que estão aí espalhados aí fora do esporte, mas que fizeram o Jovem Pan no Mundo da Bola. Realmente, Flávio abre um belo espaço para os mais novos, poder participar para os jovens. Acho que hoje não tem mais o programa, não sei se está tendo só gravado, mas realmente era um ótimo espaço para a gente começar. Posso falar, sou cria da casa, né? Eu sou oriundo da PAN, por mais ter começado na STI, mas onde eu realmente tive a moldura para trabalhar em rádio, foi exatamente na Jovem Pan. E você dizia Que sobre bacana. referências, né? Eu ouvia muito o Osmar Santos, né? Na Rádio Globo, e eu via muito a PAN, né? As transmissões da PAN, plástica da PAN, era muito legal de futebol, então por isso a referência do rádio é muito forte na minha vida. Que bacana. E recentemente revelou aí o Giovanni Chacon, não sei se você conhece, que é Sim, um sim, jornalista novo falou aí, do que agora foi contratado pela Jovem Pan, mas ele por muitos o anos ele André ficou no Ranieri Jovem também, Pan Mundo na Bola, né? é outro. Quem? O André Ranieri também. O André Ranieri também, que Ah, o saiu André agora, Ranieri. também começou no Jovem Pan no Mundo da Bola. Mas é muita gente, cara. Que legal, que legal. Tô conversando aqui com o Fred Júnior, grande jornalista esportivo de muita história. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal, Maurício Rossi, a Clotilde, o Henrique, o Florisvaldo também. Vamos ver, tem Maurício é mais outro que gente aqui. começou.
Maurício é outro que Quem? começou no Jovem Pan no Mundo da Bola. Maurício Rossi também é outro que Ah, começou no Jovem Pan no Mundo da Bola. que legal. Jonathan Ferreira, Futzeiro, Fausto Bittar, Erivânia, a Lia, minha mãe, o Paulo, meu pai tá por aqui, o Jonatas, Inter de Milão Brasil, Antônio Boteguin, um abraço para o Antônio Boteguin, a Juliana, tem bastante gente aqui, Sérgio Tanuri, que a gente já tinha falado, tem uma galera aqui que entrou e está acompanhando, bacana. Depois eu vou subir essa entrevista no IGTV, que ele fica gravado por aqui, também no meu canal do YouTube para o pessoal poder acompanhar a entrevista gravada aqui depois também. Ô Fred, como é que é a sua rotina aí de repórter, né? Lógico que é de jornalista hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua rotina antes da pandemia, né? Com o trabalho normal. E também falar um pouquinho da sua rotina após essa pandemia, como é que você se adaptou aí às novas, né, às novas mídias, às novas frentes de trabalho. Contasse um pouquinho dessa sua experiência. Que quando como foram 18 anos de Jovem Pan, né, Diogo, a gente ficou. Se eu fechasse o olho, eu parava na Paulista, assim, sabe? Eu já sabia que era sempre paulista, né? Meu carro já, não precisa nem colocar o Waze, GPS, ele já ia sozinho, né? Então, quando eu saí da PAN, meio que as coisas mudaram, assim, para fazer outras coisas, abriram outras frentes para É, poder fazer outras coisas, né? Teve essa oportunidade dos donos da bola, também no Band Esportes, depois do jogo, de poder participar. Aí, logo na sequência, eu já estava montando um canal no YouTube para fazer meu programa lá. E aí, hoje ele é vice-presidente do Corinthians, chama Alexandre Usni. Ele era ouvinte da PAN, gostava do meu trabalho. Olha que ele era corintiano e eu setorista do Palmeiras na PAN. Mas ele gostava do meu trabalho, ele me chamou para fazer. Ele tinha um horário na TV aberta São Paulo, alguns horários, porque ele locava das casas dele. E ele tinha um horário, ao invés do cara pagar, o cara deu horário para ele na programação, para ele fazer o que ele é, quiser. E ele me convidou a fazer um programa de esporte. Como eu estava montando o canal, eu falei, então eu vou fazer meu programa já na TV, né? Na TV aberta de São Paulo era NET TV e Sky. E Vivo também sei. passava. E aí eu comecei a fazer o programa lá, já simultaneamente na internet, no YouTube. Então meio que eu já entrei nessa área do YouTube, que já estava já começando, né? A molecada fazia aquelas coisa mais descontraída, tal. Eu preferi manter meu estilo, assim, de fazer entrevistas mesmo normais, não quis fazer nada. O pessoal ia estranhar, né? Se começasse a fazer gracinha, o cara fala, pô, não é que eu não posso fazer uma brincadeira ou outra, mas não vou fazer uma palhaçada, né? Os caras vão estranhar, iriam estranhar, né? Falar, pô, o cara tá querendo É. mudar para fazer sucesso, tá? Essas coisas, e preferi não fazer assim. Então aí eu comecei a fazer, continuo fazendo, eu tinha matéria gravada até final de março. Eu iria gravar novas entrevistas para o canal de São Paulo, que é um lugar que me abriu um espaço muito bacana na Vivo TV, né? Para fazer meu programa Bola Não Para. Esse cenário que eu tenho aqui atrás, que eu uso para minhas lives, esse cenário eu Sei. tive na TV aberta de São Paulo. O Alexandre Uso, esse aí, ele pagou o cenário, pagou os horários. E Que esse legal. cenário eu pude levar lá para a TV, para outra emissora. Aqui é só um que eu mandei fazer a parte para fazer entrevistas externas. Então eu Tá. faço meu programa desse jeito, né? Quando tem que fazer entrevistas externas. E aí eu tive que reprisar o programa agora. Então estou reprisando a partir de abril. As matérias já foram no ar em 2020, lá no meu YouTube e no canal de São Paulo, estão reprisando, infelizmente, porque não pude gravar, porque quando surgiu a quarentena, foi dia 16, inclusive, que era meu aniversário, em março, 16 de março, foi o primeiro dia da quarentena, né? Quando se começou a Que falar mais legal. forte no Brasil sobre o coronavírus. E dia 23 eu teria a gravação de 5 entrevistas. Tive que cancelar 5 Caramba. infelizmente, porque eu gravava a gente brinca, né, de baseado, eu gravava 5 direto, assim, para ter ao longo do mês, mais 2 semanas de um outro mês. E aí não deu certo, e eu tô reprisando, tô na expectativa, tomara que em junho volte, poder voltar a fazer o programa. E fora isso, eu fiz coisas interessantes, como eu fiz um media training para a Polícia Militar, 10 turmas, mostrando a relação imprensa, né, como eles deveriam lidar com a imprensa, que é uma dificuldade, às vezes, que a Polícia Militar tem em relação ao trato com a imprensa. Foi bem Sei. legal, foram 10 turmas bem interessantes que eu nunca imaginei que fosse fazer. Eu apresentei evento infantil, quem tem criança, eu fiz o Mundo Bita, que é um desenho que passa no Discovery Kids. Eles fazem shows de música, muito legal. Fiz no Espaço das Américas 2 vezes, lotado, mais de 1.500 pessoas, apresentando o evento. Fiz no Juventus também um carnaval do Bita. Foram coisas que eu nunca imaginei que fosse fazer.
apresentação de eventos, apresentar um espetáculo infantil. Então foram coisas interessantes que eu pude fazer que na PAN não dava tempo para fazer, porque como a gente trabalhava no esporte, então a gente tinha os jornais normais, a programação normal, mais os jogos, né? Então nós sempre meio puxado. Então eu fui me virando, me virando, e aí surgiram as rádios, né? Primeiro foi a equipe Show de Bola de Pirassununga e depois a Rádio Craque Neto. E agora sem os jogos, não está tendo, né? A equipe Show de Bola está fazendo um programa de domingo, onde eu tento ajudar o Alessandro Manangoni, que é o responsável pela equipe, a arrumar entrevistados, conseguiu o Neto dar entrevista, o Veloso foi esse último domingo, entre outros personagens, né? E a Rádio Craque Neto, eu sempre estava comentando os jogos, né? Nem mais como repórter na Rádio Craque Neto, como comentarista, e agora estão esperando essa volta aí. Por enquanto não tem essa perspectiva por enquanto. E fui para as lives, né? Eu fui um dos primeiros a começar a fazer live de entrevistas, porque era importante, como eu tenho parceiros que me ajudam, eu continuar vinculando o nome A Bola Não Para, falar desses parceiros, para continuar fazendo as coisas, né? Então eu preferi fazer desse jeito e tá indo. Agora eu aumentei, antes eu estava fazendo só de segunda, sexta e domingo, agora estou fazendo praticamente a semana inteira, mas não falando só de esporte. Estou falando de outras coisas, estou falando de... Vários temas. Eu falei sobre crianças na quarentena sábado, falei sobre hipnose, fui hipnotizado outro dia. Falei de outros temas assim, direito do consumidor. Você falou com o Olimar Tesser, né? Olimar Tesser. Conheço. Jogava bola com ele de sábado, ele pegava no gol, pega muito no gol, viu? É gente boa Gente foi boa. jogador. Ele foi jogador. Foi jogador, né? Quando eu estava no Portal Terra, ele já tinha me hipnotizado uma vez, que eu andei sobre cacos de vidro, mas eu não tive medo. Era um monte de caco de vidro, um tapete. Andei, não cortei o pé nem nada, e fiquei sem medo, andei como se estivesse andando na grama. Ele me hipnotizou dessa maneira. E agora na live ele me hipnotizou também. Te hipnotizou na live? Na live, hipnotizou eu na live. Ele prendeu minha mão assim e não conseguia soltar. E minha filha ficou curiosa, ela quis participar. E ele fez do jeito que ela não queria, mas conseguiu fechar o dedo dela assim, ó, por hipnose. Caramba! Que coisa. E como é que é essa hipnose assim? Você fica. Como é que é? Sem consciência? Como é que você se sente não, assim? Você nem percebe. Você consegue controlar as suas ações, né? Eu tô consciente, eu estou, mas, por exemplo, quando eu fui hipnotizado a primeira vez, ele abriu um tapete, era um tapete pesadíssimo, era um tapete cheio de vidro, que ele mostrava para você. Normalmente, se você não está hipnotizado, você ia falar, pô, não vou pisar nisso aí, vou cortar meu pé. Sem sapato, descalço, eu tirei a meia, tirei o tênis, né, o sapato. Eu ia pisar, você não ia querer pisar. Você ia falar, não vou pisar, vou cortar a mão, né? Vou cortar o pé. Sim. Na hipnose, eu não tive medo. Então, é exatamente para você não ter medo das coisas, para você enfrentar os desafios. Essa a intenção da hipnose que ele fez. Ele fez Mas não machucou teu pé, por exemplo? Nada. Não fiquei com medo, não cortou meu pé. Fui andando com calma, mas eu não tive medo. Porque normalmente nós teríamos medo, né? E eu não tive medo. Ele fez um outro exercício que eu tinha que pôr para trás as mãos aqui, e eu consigo até um certo ponto. Eu sou meio durão também, até para fazer. Sempre fui meio assim. E ele fez de um jeito que eu consegui chegar num ponto que eu não conseguiria normalmente. Tudo com trabalho com a mente. Ele fez isso comigo. E na hipnose aqui, ele mandou eu concentrar, olhar para ele, esticar a mão assim e ficar olhando. Quando eu fui ver, não soltava a mão. Ele teve que dar um comando para soltar. E não soltava mesmo, de verdade. Não é que eu fiz cascata. Ele não soltava mesmo. E com a minha filha foi a mesma coisa. Minha filha fazendo assim com o dedo, ó. Assim, ó. Assim. Ele fazendo assim e minha filha fazendo o dedo assim. Assim. Rapaz, que coisa. Ele é sério, o Olimar é bom pra caramba. Ele é bom. Grande abraço para o Olimar Tesser. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. Tô falando aqui com o Fred Júnior, grande jornalista esportivo, né? E também tem muita experiência, muita história boa para contar. Tem o Léo Barbosa aqui com a gente, ó. O Sérgio Soares está aí, ó. Grande Sérgio Soares. Gente bonita. Abração para ele, o Marcos Tavares, o Fute Rock Oficial também. Mandando um abraço para você, grande Fred, desejou boa live aqui pra gente. O Cal Aros, eu acho que é o Carlos Aros, acho que ele é da Jovem Pan, diretor de tecnologia lá na Jovem Pan, né? Ele mesmo, gente boa. Grande, futebol na área também, o Gui Camarda, se eu não me engano, acho que ele é da Gazeta. Na Gazeta, lá,
Ele mesmo. Grande Gui Camarda, um grande abraço para ele. Ah, o Thiago Simões, grande Thiago Simões da ESPN, um abração para ele, comentarista lá dos canais ESPN. Tem futebol na área, fala dois jornalistas em uma só live, muito bom, que bacana. O Benê também mandando um abraço, o Dortmund, o É o pai do Bruno Sacomã. O Benê aí é o pai do Sacomã. Ah, o Benê é o pai de Sacomã? É o pai do Sacomã. Que bacana, grande abraço para ele. Já fica o convite aqui para quem tá na live aqui para assistir a live do Fred Júnior. Às 19 horas vai começar a live dele com o grande Diego Sacomã. Vai falar de muita história boa aí do Diego Sacomã e de futebol brasileiro. Bacana. Ô Fred, o que na sua opinião diferencia um repórter de outro assim? O que você vê nessa situação? O que pode diferenciar um repórter bom, um repórter ruim? Como é que você vê essa questão? Eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu fiz, porque assim, hoje tudo é coletiva, né? Infelizmente, né? Tudo é coletivo, né? Então ficou muito chato, né? As coletivas. Uma coisa que eu fiz como setorista do Palmeiras, poxa, foram 15 anos. Eu sou o setorista que fiquei mais tempo no Palmeiras. De todos os tempos, Caramba. aí eu fiquei mais. Tem gente que pode ficar mais anos, mas não de forma ininterrupta, seguida. 15 anos fui eu. Tem Chegou daqui O nas Eduardo manhãs, Aponte, acho que ficou 22 anos no São Paulo, né? Mas é outro clube, ele ficou lógico. muito tempo, muito tempo. No Palmeiras, fui eu, assim, de forma ininterrupta, Que eu bacana. seguida. Acho que o Botaquinha tá chegando a uns 10 anos e tal, mas na Sei. Transamérica. Mas eu fiquei 15. E o que acontece? Com as coletivas, todo mundo tinha a mesma sonora. Eu tinha o mesmo áudio, o repórter da Bandeirantes tinha o mesmo áudio, o repórter da Rádio Globo tinha o mesmo áudio, da TV também, todo mundo tinha as mesmas respostas. O que eu optei? Fazer uma cobertura de bastidores, de política, que dá mais trabalho. Há um Sei. desgaste maior, porque você às vezes agrada um, desagrada outro, o que se agradou depois desagrada noutra vez, dá um desgaste maior. Mas foi uma cobertura que me deu um destaque fazer o Palmeiras dessa forma. Se alguém, às vezes eu fiquei muito ligado da cobertura do Palmeiras por causa desse trabalho que eu fiz. Então eu me diferenciei nessa parte, em fazer um lado que ninguém estava fazendo, que é um lado de bastidor, um lado de política, entrevistando dirigente, que às vezes o torcedor não quer, tal, mas como tinha todo mundo tinha as mesmas coisas, eu fui para esse lado para mudar. Isso acabou me ajudando, eu acabei tendo um destaque e até uma referência no clube, no próprio Palmeiras, por eu abrir esse espaço. Eu ajudei, por exemplo, Legal. quando estava atrasado salário de funcionários, de falar no ar e os caras começaram a receber, os caras ligam um rádio lá dentro do Palmeiras, os caras, ó, o Fred já falou na PAN que tá, não pagaram o salário tal, e ajudar os caras, depois os caras me agradecerem, você entendeu? Que Então, legal. você tem uma referência ali. Isso foi legal. Eu fiz isso de diferente, né? Não fiz nada demais, mas assim, foi algo que eu pensei para não fazer o mesmo que os outros estavam fazendo. E dá muito mais Sim. trabalho, você tem um desgaste maior, porque inclusive teve dirigentes na época do De La Mônica como presidente, foram até a Sofre Jovem uma Pan pressão, né? Uma pressão não, extra, né? pediram para eu sair do Palmeiras, me tirarem do Palmeiras, foram até a Jovem Pan, e o seu Tuta na época me segurou, não deixou, e foi muito bacana comigo. Então, assim, é algo que você, a partir do momento que você começa a fazer, você sabe que pode sofrer um desgaste. E aconteceu comigo isso. Até de ameaça, de colocar meu carro, a placa do carro na internet, entre outras coisas. Mas uma coisa que me Caramba. diferenciou e destacou, entendeu? Acho que você tem que buscar coisas diferentes. Como tá tudo igual, você tem que pensar em alguma coisa para ser criativo, entendeu? É verdade. Eu sinto hoje, Diogo, eu tenho conversado, tenho feito lives com muitos garotos que gostam muito de futebol internacional. Eu sinto a ausência dos mais novos de estudarem futebol brasileiro. Sabe? Conhecer um pouco mais a década de 80, a década de Sei. 70, a década de 90, que parece tão próximo, mas o pessoal não sabe. Sabe? Estudar a história do futebol. Então, para você ser Sim. diferente, você precisa conhecer o esporte que você está falando. Não adianta você É falar só da verdade. Europa, que é o futebol que é bem bonito, todo mundo acompanha, a TV transmite. Você tem que conhecer a história do nosso futebol. Você é um jornalista esportivo no nosso país, né? Então, isso eu sinto a ausência da molecada. Eu acho que é uma coisa importante você estudar o esporte que você está acompanhando, né? Você saber a história do futebol, não só lá de fora, mas aqui do Brasil também. Isso que eu sinto um pouco da molecada de hoje, quando sai para o jornalismo, essa ausência do conhecimento do futebol nacional, você entendeu? Chega um ex-jogador Entendi. para você fazer uma entrevista, o cara não sabe nem quem é, entendeu? Então, acho que É, é ruim. verdade. É verdade. E conta pra gente como é que tá sendo essa experiência de. Você está sendo bem chamado lá na Bandeirantes, né, para participar dos Donos da Bola.
também da Rádio Craque Neto, inclusive um grande abraço aí pro grande Sidney Fraioli, né, da Rádio Craque Neto também. Como é que está sendo essa experiência de participar dos Donos da Bola lá da Band? Como é que você tem visto isso para a sua carreira? É bem legal, né? Assim, a divulgação fica muito mais forte. É óbvio que quem acompanha esporte e futebol, em algum momento da vida, deve ter ouvido, pelo menos meu nome, né? Do trabalho na Jovem Pan. Mas a partir do momento que você vai na TV, aí você ganha uma cara, né? Na Pan eu tinha uma voz, né? Claro que Verdade. desde 2007 tinha internet e tal. Algumas pessoas assistiam pela internet, tinha a Jovem Pan Online. Quando eu saí, já estava ficando cada vez mais forte, né? A Pan com estrutura dentro do estúdio, né? Com transmissões de internet. Os jogos no estádio já com transmissões. Até meu último jogo da PAN, que foi Brasil e Chile, já teve transmissão via internet, né? Dentro da cabine, né? Mas você ganha, além da voz, uma identificação de como você é fisicamente, né? O seu rosto e tal. Então, eu recebi muita mensagem no começo, poxa, eu achei que você era mais novo, achei que você era mais velho. É engraçado, assim. E é muito legal, há uma divulgação mais forte, uma divulgação muito grande, né? Ajuda muito, né? É bem interessante, eu agradeço muito ao pessoal lá dos Donos da Bola pela ajuda. Desde quando saí da PAN, sempre abriu as portas para poder participar do programa. O Neto também, um cara sempre muito gentil comigo, sempre me ouvia lá na PAN e deu essa oportunidade. E a Rádio Craque Neto foi uma extensão desta ida aos Donos da Bola, quando o Neto me deu essa oportunidade, junto com o Sidney, de poder participar das transmissões da rádio. Isso ajuda muito, né? A divulgação de uma televisão ajuda bastante a fazer as suas coisas, né? Se eu tenho uma audiência no Instagram, audiência no YouTube, no canal, eu devo muito a essas aparições que eu tenho aí nos Donos da Bola, com certeza. Que bacana. Estou conversando aqui com o Fred Júnior, grande jornalista esportivo, né, trabalhando na Rádio Jovem Pan mais aí de 18 anos. Hoje tem canal no YouTube, também participa dos Donos da Bola, Rádio Craque Neto. Tem um currículo aí muito interessante para contar para a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. Tem o Wellington Correia falando Fred, monstro sagrado. Deixa eu ver aqui. Francisco Rossi Júnior. Deixa eu ver aqui. O Francisco Rossi Júnior, lá da Nova Difusora, perguntou quem era mais difícil de trabalhar no Palmeiras, Filipão ou Lucha? Eu coloco o Felipão. Para mim foi o Felipão, sempre. Por quê? Eu tive muitos problemas com o Felipão, assim. Muitos não. Alguns problemas com o Felipão. E é uma decepção até. Um cara tão campeoníssimo com ele, sabe? Cara resolvido financeiramente. Muito amargo, muito mal-humorado. O cara tinha que ser, sabe, tá sorrindo. E ele era muito amargo. Então, assim, ele não, a relação não era boa. Até na época, antes dele entrar, eu tinha processado o assessor dele, que tinha feito uma acusação que ele não provou até hoje, nunca, e não vai provar nunca. Ele fugiu das audiências umas 2 vezes, a testemunha dele nunca apareceu. Aí o juiz arquivou o processo, mas ele sempre deu desculpa para não aparecer nos processos aí, e a testemunha dele não apareceu. E aí ele contou para o Felipão e ficou me envenenando contra o Felipão, que é triste isso, um assessor fazer isso. Não é a função do assessor de imprensa, jogar um contra o outro, mas ele fazia isso. E aí o Felipão já queria saber, perguntar para o Finelli, que era o assessor do Palmeiras, quem que era o Fred Júnior. Aí eu falei, poxa, Finelli, faz um favor para mim, cara, deixa eu falar uma vez com o Felipão, eu preciso falar uma vez com ele. Eu queria só eu vou falar, 30 segundos. Eu queria 30 segundos para falar com o Felipão. Aí demorou um pouquinho, não, hoje, antes do treino, ele vai falar rapidinho com você. O Felipão veio, eu falei, Felipão, 30 segundos. Felipão, eu não tenho nada contra você. O processo que eu tenho com o seu assessor era antes de você vir para o Palmeiras, não tem nada a ver com você no Palmeiras. Eu não quero ter nenhum problema, por favor, que não tenha nenhum... Pelo processo, ter alguma relação ruim. Aí ele falou assim, você não vai me chamar para ser testemunha. Não foi nem isso que eu fui chamar, ele já falou isso. Eu falei, não, Felipão, não tem nada a ver com você. Eu acabei de falar que não tem nada a ver com você. Aí ele falou, eu tenho que dar meu treino. Eu falei, tá bom, beleza. Só que eu quis falar isso, porque ele estava levando para o outro lado em virtude do assessor. E eu quis falar com ele que não tinha nada a ver com a história. Eu não ia fazer uma crítica, uma cobertura para ferrar o Felipão, porque eu estou processando o assessor deles, entendeu? Só que na cabeça do assessor ele tinha isso, entendeu? Mas eu não. Sim. Então eu quis falar com o Felipão para deixar bem claro essa situação, porque eu sei separar as coisas. Só que o Felipão foi muito bobão na época, na hora que eu conversei, sabe? Nem olhou direito na minha cara. Então a relação... Depois não, mas sempre teve essa dificuldade, a relação com o Felipão. A gente, não sei se você lembra, na época, nós colocamos narizes de palhaço protestando contra o Felipão. Lembro. Eu fui um dos caras Lembro. aí. Lembra? Então, o Rafael Braz tinha sido chamado de palhaço. Aí eu, Eduardo Afonso, entre outros. Você que encabeçou
essa ideia do Fui nariz de doce, palhaço fui foi doce, curioso, né? Eu lembro fui dessa doce. época aí. Eu comprei numa loja de R$ 1,99, nariz de palhaço. Um nariz até fofinho, até pra não Eu doer. lembro, Mas foi uma repercutiu loja de muito R$ 1,99. essa história aí, né? Foi um Palmeiras e Goiás. Pode colocar no YouTube aí, jornalista nariz de palhaço, tem lá as imagens. E aí Eu lembro. o Felipão ficou bravo, não queria falar com a gente. Aí depois ele foi querer falar que a gente, os donos das emissoras que mandaram fazer isso, e não foi. A gente ligou na sexta noite um pro outro. Eu fui no sábado de manhã comprar uma loja de R$ 1,99, os narizes de palhaço, e levei no sábado à tarde. No final da tarde, o jogo era 18 horas, na Arena Barueri. Foi assim que aconteceu. Só que o Felipão já criou um negócio, como ele estava sendo perseguido pelos donos das redações que queriam acabar com ele, divulgar o salário dele, que ele falou que tentaram sequestrar. A mãe teve uma ameaça de sequestro, porque a imprensa divulgava os salários. E até ficou combinado de não se falar mais do salário do Felipão naquela volta ao Palmeiras de 2010. E aí Sim. a gente cumpriu o nosso papel de não falar mais. Inclusive o Felipão veio agradecer, porque a PAN na internet tinha colocado uma notícia sobre o salário dele. Eu liguei lá na redação e falei, ó, gente, tira essa notícia que a gente combinou de não falar mais do salário dele. E tiraram e ele ficou feliz. E aí tinha melhorado um pouco a relação dele, mas sempre o assessor ficava envenenando. Então sempre foi altos e baixos. Então o Luxemburgo, eu sempre me dei muito bem com ele e ele me ajudou no momento mais difícil no Palmeiras, quando eu tinha dado uma notícia de um contrato de patrocínio da Fiat, que eu estava com a razão, mas o Palmeiras negou até eu conseguir o contrato e apresentar, que eu estava certo, Sim. a informação. E o Vanderlei foi muito parceiro comigo, porque foi um conselheiro lá na Academia de Futebol criar uma confusão comigo, ele expulsou o conselheiro. Ele parou o treino e tirou o conselheiro e deixou eu trabalhar normalmente. Eu sou muito grato a ele, ao Toninho Cecílio, que me ajudaram na época lá, naquela oportunidade. Que bacana. Tô conversando aqui com o Fred Júnior, gente boa demais, atendeu aí o convite de bate-pronto. A gente está conhecendo um pouquinho aqui da história, da trajetória profissional dele, que é bem bacana. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui, o Renan Boteguin. Grande abraço pro Renan, Eike Batista, Hernandes, Samuel. Supervisor do Caetano. Foi o quê? O Carlos Eike Batista trabalhou no São Caetano, no futebol do São Caetano. Ah, grande abraço para ele. O Hernandes, Samuel Wilker, o André. Deixa eu ver, Ana Paula Dami também. Sou O fã do Edinato, Fred. né? Que bacana. O Verdão Live. O Marcelo Prado. Marcelo Prado, acho que trabalhou com Não, você, não foi, lá na do Jovem Pan? Globo.com. É do Globo.com. Gente Do boa. Globo.com, é verdade. Ricardo Fonseca, Marcelo Contini, Thiago Bassan, Eduardo, uma galera aqui. Você falou aí do assessor de imprensa. Na sua opinião aí, qual o papel dos assessores de imprensa hoje? Como é que você vê essa relação entre repórter, assessor de imprensa de antigamente, né? E também de hoje? Mudou alguma coisa? Continua a mesma coisa? Eles complicam muito, não complicam, ajudam, não ajudam? Como é que você vê essa relação? Eu respeito muito a função, é importante nos dias de hoje, devido à demanda de pedidos, né? Mas tem alguns que acabam atuando mais como um censor de imprensa, um segurança, do que um assessor. Porque às vezes os clubes levam até um jogador que a gente até gostaria de falar, mas falam tanto no ouvido do cara antes do cara ir para a entrevista, que a entrevista não fica natural. O cara fica com tanto É, medo de falar uma besteira, o cara fica falando no ouvido dele, que o cara não responde de forma natural. São poucos que têm personalidade. Um exemplo é o Felipe Melo. É um cara que eu sei que os caras, por mais que falem no ouvido dele, ele vai falar o que ele está pensando, entendeu? E falta isso ao futebol brasileiro. E tem muito jogador que se esconde através disso, entendeu? O assessor fala... Às vezes é o jogador que fala que não vai falar e o assessor acaba daquele media training, né, o Fred? Sim, sim. Mas aquele media training que é para o cara não falar nada, né? Então é ruim, né? É, é, Então, é. pesadas as entrevistas, isso é ruim. Isso é uma coisa que está fazendo muito mal para o nosso esporte, está atrapalhando os repórteres, cada vez mais a gente tem menos repórteres aí trabalhando, porque ficou muito engessado o negócio, uma coletiva, todo mundo tem, como eu já disse, o áudio. Então, eu acho que assim, o assessor poderia ser um cara mais maleável. É óbvio que ele também não tem tanto espaço assim, os jogadores aproveitaram essa situação para se esconder e não aparecer mesmo. Porque é mais cômodo, você vai dar uma entrevista, se expor e ouvir ou crítica ou não porque você fala, ou você ficar quieto e não falar nada, né? O cara, é óbvio, vai preferir não falar, né? No futebol de hoje também eles utilizam essa função para se esconder do assessor. Então, às vezes a gente dá pau no assessor, mas na verdade é o atleta que não quer falar, né? Então, eu separo muito isso. Também não detono só o assessor, porque eu sei que tem jogador que se esconde, dirigente que se esconde.
mas que tem assessor que é segurança, vai lá para pagar a conta, levar o filho na escola, coisa que um assessor de imprensa não tem que fazer isso, né? Então, desvirtua a função do cara, né? Boa, boa. Falando em assessor, grande abraço aí pro Olivério Júnior. Gente boa demais, pelo menos comigo, muita gente boa, pro Também comigo Serginho, pro também. Marcel aí, pessoal, gente Foi boa. campanha até hoje, ajuda bastante. Grande Olivério Júnior. E fala pra ele, você já ganhou algum troféu ACESP? Não. Eu Deveria fiquei. ter ganhado, hein? Quando teve de revelação, ficou eu, o É, Everaldo e o Mota. Aí o Everaldo que ganhou. De revelação que teve. Antigamente existiu de revelação, né? De é. rádio. Hoje é um geral, se não me engano. Mas você já ficou assim, você já ficou segundo, terceiro colocado? Não, Ou eu fiquei uma vez, quando a CESP divulgava, em quinto lugar, mas para mim foi uma honra, porque foi Vanderlei em primeiro, Quartarolo em segundo, Quesada em terceiro, Eduardo Nossa, Afonso em quarto e eu quinto. Então só imagina, eu ser fera. quinto, só fera na minha frente, pô. Eu tenho até É, hoje guardado, eu imprimi o resultado, que para mim foi como se fosse um prêmio. é lógico, Ficar, tem que guardar mesmo. pô, esses caras acima, muito mais tempo de rádio do que eu na época, na oportunidade, e eu estar entre os cinco. E foi exatamente o destaque que eu falo, Diogo, do que eu fiz no Palmeiras, cara. Que Essa cobertura legal, que ficou para as pessoas votarem em mim, você entendeu? Não era nem que por causa legal. de jogo, mas mais a cobertura de clube que eu tinha, que tinha, assim, uma maneira que eu fazia que era bem diferente dos demais, assim, entendeu? Que legal. Ô, Fred, e você sonha em voltar para uma rádio grande hoje, atualmente? Depende, assim, eu sou um oriundo do rádio, eu sou um filho do rádio, né? Assim, eu gostaria, claro, seria ótimo se pudesse voltar, né? O mercado está cada vez mais difícil, a gente sabe disso. Eu agradeço a equipe Show de Bola que dá um belo espaço, que a equipe vem transmitir jogos nos estádios, não é tubo, eles não fazem tubo. Então, poxa, uma Que rádio de legal. Pirassununga, a 3 horas de São Paulo, os caras viajam ida e volta, que não é só ida, né? Os caras têm que voltar para É, casa, né? E fazem jogos do estádio, isso tem que ser reverenciado e aplaudido. E a Rádio Crack Neto, que é um outro formato de web rádio, mas com a baita é. potência, pelo nome do Neto e os parceiros que o Sidney também arrumou. Então, e trabalhar como comentarista, né? Aí já é uma outra função do rádio. Então, são outras experiências. Então, se não tem o rádio tradicional que está mais fechado, mais difícil, eu tenho oportunidades ainda de mostrar meu trabalho em rádio de outras maneiras. Mas não descarto nada, não, com certeza. Que bacana. Papo bom, passa rápido. A gente tem aqui mais para te liberar também para conversar na sua live aí com o Diego Sacomã. Mais uns 5 minutinhos aqui, né? Para você Tranquilo, tomar uma água também antes. tá tranquilo. Tá É, tudo pronto aqui já. Deixa eu te perguntar, você tem alguma história engraçada de coletiva que você possa compartilhar com a gente, que aconteceu com você, ou de repente aconteceu ali do seu lado? Você se lembra de alguma história aí na tua trajetória? Tem muita história, que a gente tem muita coisa engraçada. Tem, ó, Se lembra de uma aí? o Jair Pisserni, quando era técnico do Palmeiras, a gente estava na coletiva, aí tinha uma repórter de televisão, e eu não vou falar quem que é, né? Ah, Não, eu e mais 2 repórteres de rádio. Aí você. alguém botou um pum na coletiva lá. Aí o Jair Pisserni ficou meio assim, começou assim. Ele falou, foi você para mim? Eu falei, não. Falou os outros 2 repórteres, foi você? Não. Aí ele falou, então foi essa moça, certeza. Ele falou, não, era repórter, velho. A menina ficou vermelha. Eu falei, mas ele não pode fazer isso. Ele fez o Jair Pisserni. Genial. Aí, quando o falecido André Balada, né, que jogou no Internacional também, no Você. Palmeiras, falecendo, teve um ataque cardíaco. Esse ano, inclusive, ele faleceu, coitado. É, Ele estava indo para o Palmeiras, chegando no Palmeiras. Aí a gente falou, ô Jair, tá chegando aí o André Balada. Balada? Ele gosta de uma danceteria. A gente põe uns globos aqui, põe umas luzes aqui, e ele vem jogar aqui com a gente. Ele tirava tudo na gozação, era muito engraçado que as coletivas bacana. do CERN, assim. Uma vez a gente combinou, que era final de É, tarde, todo mundo colocou óculos escuros, para ver se ele percebia que todos estavam de óculos escuros. Aí ele ficou você. olhando assim, ele não respondia, ele ficou olhando pra gente assim, olhando. E aí ele falou, o que é? Estão com conjuntivite? Conjuntivite? O jeito dele falar assim, a gente tudo de óculos escuros. Aí a gente brincava com ele assim, e ele era gente boa demais, cara, era muito engraçado. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista, quando o Palmeiras tinha perdido 7-2, tinha Você. perdido 7-2 do Vitória. Vitória? Aí ele fez uma limpa no elenco, o Jair Pisserni. Saiu o Zinho, saiu o Neném. Aí eu tava entrevistando o Neném, ele tava metendo pau no Jair Pisserni. Metendo pau. Ao vivo no Jornal dos Esportes. Aí Nossa. vem de chinelo, todo descabelado.
Jair Pisserni, querendo pegar o Neném na porrada. O Neném já tinha ido embora, Rapaz. tinha acabado a entrevista. Mas ele chegou de um jeito, meu, foi muito engraçado. Acho que ele tava dando um cochilo, alguma coisa assim. Alguém contou que ele tava falando mal dele. E olha só, isso nunca mais vai ter no rádio. O cara tava na academia de futebol, o jogador, metendo o pau e o técnico tava lá dentro, entendeu? E ele falando mal, assim. Rapaz. Aconteceu E ele isso. foi lá. E ele foi lá. Mas aí o cara já não tava mais, mas o Jair Pisserni tava louco da vida também. Ele teve Rapaz. essa coisa. E, Fred, qual o jogo assim você mais, lógico, né? São muitos jogos, mas tem um jogo especial que você mais gostou de cobrir? Ah, sim, tem bastante. Sim. Um que emocionalmente mexeu muito comigo foi, e é um jogo nada a ver, o cara falar, pô, mas esse jogo, um Santos e São Caetano, no Atlético Campanella, 2003, porque foi o primeiro jogo que eu fiz como foi da PAN, cobrindo o Santos, que é o time que eu torço, que muita gente acha que eu sou palmeirense, eu sou santista. Então, era o São Caetano que eu fazia pela STI, contra o Santos, time meu do coração, o São Caetano tinha acompanhado chegar à primeira divisão, na Jovem Pan. Então, para mim, foi muito emocionante esse jogo, né? Que legal. E um jogo que eu fiz que eu não vou esquecer, e foi muita sorte que eu consegui fazer, foi aquele Flamengo, o Santos 4, Flamengo 5, que teve o gols Puskas do Neymar e os 3 gols do Ronaldinho Gaúcho. Não ia fazer esse jogo. Jogar. Ficou doente, e aí o pessoal me colocou no... Fui escalado nesse jogo. E aí eu tive essa sorte de participar desse jogo. Para mim foi uma honra ter feito, estar nessa partida, 5-4, nessa oportunidade. Que bacana. Mandando um abraço aqui pro pessoal. Ó, o Plihal, o grande Plihal da ESPN André entrou Plihal. aí. André Plihal tem a história. Né? O André nasceu Esse no é Vale do monstro. Um Palmeiras e Santo André, Copa São Paulo, 2003. É. O Santo André ganhou do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras invadiu o estádio do Pacaembu. E a arbitragem, antes entrava perto do portão principal, entrava a arbitragem. Ele e o André Plihal, ele não vai lembrar, eu acho. A gente correu em direção ao vestiário da arbitragem, porque os caras estavam batendo em todo mundo dentro do campo. A torcida invadiu o campo do Pacaembu e começou a bater em todo mundo. E aí a gente se escondeu no vestiário da arbitragem. E teve uma outra história do André, que aí ele vai lembrar. Ele na ESPN já, eu pela Jovem Pan, em Belo Horizonte, Brasil e Argentina, o Ronaldinho Gaúcho foi assistir o jogo. E o André Plihal, eu estava entrevistando já o Ronaldinho, o André Plihal vem correndo com a câmera, com a equipe, ele dá uma queda, ele cai no chão, ele tropeça. E até o Ronaldinho para com ele. Ele tropeçou aí nessa aí, o André Plihal. Mas outro dia a ESPN passou, achei, essa queda do Plihal aí. Grande abraço para o André Plihal, o Sidney Fraiola entrou aí, que a gente falou da Rádio Crack Neto. Grande Sidney Fraiola, tem pessoal aqui na nossa live, depois eu vou deixar gravado aqui no meu IGTV e também vou subir para o meu canal do YouTube. Grande conversa aqui com o Fred Júnior. Passa rápido, hein, Fred? Ó, 5 minutos para 7 da noite, rapaz. Pô, passou Conversa boa assim, passa rápido. Você já cobriu quantas Copas? Em loco foi 2014, mas na PAN, eu 2006 fiz off-tube, 2010, né, também fiz off-tube, né? E 2002 a PAN não transmitiu, né? A PAN não tinha comprado os direitos da Copa e fez uma transmissão diferente. Contratou, tinha uma mesa redonda lá nos Jogos do Brasil na madrugada, era Vanderlei Luxemburgo, Leão, Moraci Santana, Candinho, lá na Jovem Pan, eles iam até lá. Leão e Luxemburgo amigos, a gente viu os dois. Agora eles não se falam, mas os dois eram amigos. E os dois lá participavam, a gente gravava boletins depois. Aí entrava por telefone Parreira, Zagallo e o Romário, que não assistiu os jogos. Ele não assistiu os jogos de madrugada. A gente só podia ligar para ele à tarde, um dia depois à tarde, porque ele assistia depois. E aí ele participava por telefone, quando atendia também, viu? O Romário dava uns migué, era difícil achar ele por telefone para ele gravar uns boletins aí para falar dos jogos da Copa. E levar a nota, viu? Ganhar uma grana na rádio. Ô Fred, eu teria muitas perguntas aqui para você, logicamente que não vai dar muito tempo, não vai dar tempo, né? Mas uma pergunta que eu estou fazendo para todos os jornalistas que eu tenho entrevistado aqui, se você fosse o Tite e a Copa do Mundo começasse amanhã, qual seria a sua seleção titular hoje? Nossa, difícil, hein? Alisson no gol, putz, na direita, não sei nem quem escalar na direita, porque do lateral direito tá sofrendo, hein? Vou só vai Danilo, na zaga colocaria o Marquinhos, mais algum zagueiro aí, na esquerda Alexandre, também não sei, viu? No meio campo, putz, difícil, hein, cara? É difícil a gente conseguir uma seleção hoje, hein? Olha, tá difícil, hein? Poder escalar uma seleção no Brasil, cara. Teria que pensar aqui. Se eu soubesse, tinha pensado que, ó, pra gente arrumar
11 que agrade. No Tá ataque, tão coloca o difícil, Neymar. tá tão difícil assim para te agradar? Tá. Tá jogando mal, né, a seleção, cara. E eu acho que o Tite tá insistindo muito com os caras que já não vão estar na Copa 2022. Acho que tinha que dar uma renovada Sei. já, né? Então, sei lá, eu acho que não sei. Difícil, hein? Boa pergunta. Eu vou ficar te devendo essa aí para poder escalar uma seleção inteira aí do Brasil. Tranquilo. E o que você espera a saideira? O que você espera aí do futebol e também da nossa profissão aí de jornalista após essa pandemia? O que você. Eu acho que não dá para prever nada ainda, né? Mas como é que você vê essa situação após essa pandemia aí dos veículos de comunicação e tudo mais? Como é que você vê isso? Eu tô preocupado, né? Infelizmente, né? Tô preocupado porque a gente está com muito cortes, né? O nosso meio está muito difícil, muito concorrido e com poucas vagas. Estou com medo de mais cortes pós volta de campeonatos, porque serão com portões fechados os jogos. Então, eu tenho medo que as equipes comecem a cortar, porque não vão poder transmitir dentro do estádio. Inicialmente, deve ser só a emissora detentora dos direitos de transmissão, né? Tanto já os estaduais para depois os campeonatos nacionais. Essa é a minha grande preocupação. Tomara que eu esteja enganado e que ninguém perca o emprego, que tenha mais gente desempregada, porque a situação não está fácil no Brasil inteiro e na nossa área especificamente está bem difícil. Torço para que isso não aconteça, que todos consigam, que novos espaços se abram, novos caminhos. Acho que o YouTube é um caminho interessante, o Web Rádio também. Torço para que isso aconteça, a gente não tenha mais gente desempregada na nossa área, porque realmente é muito difícil, muito complicado esse momento que nós estamos vivendo, infelizmente. Que legal. Fred, obrigado pela entrevista, por esse bate-papo. Passou rápido, eu teria aqui para você, mas sei da tua entrevista aí com o Diego daqui a 1 minuto. Inclusive, você vai entrar aí. Obrigado por ter atendido aí, por ter cedido um espaço na tua agenda. Muito legal saber da tua história aí, um pouquinho da tua história profissional e obrigado por ter atendido a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço, Diogo. Muito obrigado pelo convite. Ótima semana para você. Estou à disposição quando você quiser aí. Sempre vai poder Vamos bater um fazer papo mais live aí depois. de futebol e carreira aí. Um abração. Obrigado. Boa semana aí, cara. Obrigado, querido. Abraço e sucesso Tchau, e tchau. boa entrevista com o Diego lá. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Falei aí, então com o grande Fred Júnior, jornalista esportivo. Eu vou subir a entrevista aqui no meu canal do YouTube, também vou deixar aqui no IGTV. Ele falou sobre as histórias engraçadas, histórias aí também um pouco delicadas, né, da trajetória profissional dele. Foi muito bacana. Obrigado aí por ter acompanhado a gente, a Josi, a Adriana, a Carol. A Carol Teberga, grande abraço para ela. Sidney Fraioli, o Plihal, Sérgio Meneghello, um monte de pessoas entrando aqui na live. Obrigadão pela atenção aí. Amanhã eu entrevisto o Bernardo Ramos, comentarista da Rádio Bandeirantes. Espero que vocês acompanhem aí também. Tá bom? Boa noite para todos e até mais.